Por que as novas gerações são tão mimadas? Esse tipo de raciocínio não é de hoje. Óbvio que não está tão aparente quanto hoje, mas toda a antiga geração teve esse tipo de questionamento e esse tipo de reação com as novas ideias de ver o mundo dessas novas gerações. E esse tipo de reação fica muito clara na literatura, na arte, na música, na arquitetura e etc. A sociedade em geral, nem como ramos da sociedade são afetadas por essas novas ideias. A tecnologia foi um dos grandes fatores para essa divergência entre gerações, principalmente em relação aos ramos conservadores, que iam sempre contra as ideias e ideologias. A inteligência com novas tecnologias vem com novas revoluções. Uma das mais importantes é a Revolução Industrial. Quero ressaltar o fator evolução do raciocínio. Está atrelada com a tolerância, entender o papel de cada ser humano na sociedade. Saber viver coletivamente foram uma das coisas mais importantes que garantiram a evolução do ser humano. Ao passar das gerações, vão existindo perguntas das velhas gerações às novas. Por exemplo, a maioria das pessoas dessa geração não sabe o que é telefone fixo, ou até já ouviram falar e dizem que é coisa de velho, porque só velho fala disso. Ou até mesmo pessoas velhas menosprezarem as tecnologias que temos hoje em dia, dizendo que as tecnologias do tempo deles eram melhor, ou as coisas que aconteciam no tempo deles eram melhores. Mas uma coisa que acontece mais com a geração da gente, com as antigas gerações, é o anacronismo. E o que é o anacronismo? Anacronismo é basicamente você pegar uma ideia que é formada, ou seja, que tem uma ideia geral na sociedade, que tem uma aceitação coletiva da sociedade, e aplicar em uma sociedade onde essa ideia geral ela não era aceita coletivamente ou de maneira geral por toda uma sociedade. Porque hoje em dia, historicamente, de maneira geral, não temos escravidão, porque entendemos o papel do trabalho, o papel da mão de obra, oferecer serviços em troca de mão de obra, de dinheiro, de valor, ou oferecer produtos em troca de valor. Isso é trabalho. O ser humano evoluiu e entendeu o trabalho. Se formos aplicar essas ideias para antigamente, eles não vão entender isso, porque eles não tinham essa ideia coletiva geral de trabalho. Eles não entendiam, eles não tinham administração o suficiente, entre aspas, para entender isso. Na verdade, até tinham, mas eles não se organizavam para isso. E isso, de mesma maneira, acontece com as tecnologias. Nenhuma tecnologia, ou nenhuma sociedade, ou nenhuma arte, ou nenhuma arquitetura é melhor que a outra. Cada coisa aconteceu no seu determinado tempo. Cada coisa aconteceu porque tinha que acontecer. Tiveram fatores para aquilo ali acontecer. E muitas vezes as pessoas menosprezam isso e não entendem esse conceito. Cara, não tem nada a ver. Por exemplo, você pode falar que o console de hoje em dia é muito melhor do que o console de antigamente. Só que isso não faz sentido, porque naquele tempo, naquela época, aquilo ali foi revolucionário. Assim como é hoje em dia. A gente sai de uma fase tecnológica e entra em outra. Gente, tudo acontece por um processo evolutivo de erros e acertos e melhora daquilo. É um processo histórico, não tem como ignorar isso. E se você ignorar isso, você está sendo um tolo, um burro e um ignorante, por estar ignorando fatos históricos que são irrefutáveis. Da mesma maneira que as novas tecnologias estão na palma da nossa mão, antigamente as tecnologias estavam de outras maneiras espalhadas por essas antigas gerações. Por exemplo, imagine que você é da antiga geração, e a antiga geração, ela sabe disso, que existia a Lan House, existiam a revolução dos computadores. E se existiu a revolução dos computadores, vinham coisas antes disso. A revolução do rádio, a revolução do cinema e N outras revoluções que aconteceram. Não é o fator de você estar aproveitando ou não, mas é o fator revolucionário, é a virada de chave. Você que é de uma antiga geração e vê e entende essa revolução tecnológica que existiu, parabéns, você está ficando velho. E isso é normal de toda geração que está vivenciando uma revolução tecnológica. Isso é normal. Não tem por que você ficar chateado com isso. E é óbvio que na sua época também tinha esse grito nos seus ouvidos. Isso é uma tecnologia revolucionária e vai revolucionar o mercado e o mundo. Só que você não escutava porque você realmente via aquilo ali como é tão prático e tão fácil que eu não preciso me preocupar com isso. Ou seja, em todas as gerações existiu esse impacto tecnológico na sociedade, das quais também não sabiam lidar com o seu início, assim como é hoje. Por que hoje é tão alarmante? Porque se tornou tão prático, mas tão prático, que todas as antigas gerações têm acesso a isso. Até as gerações mais antigas que, óbvio, estão vivas hoje, conseguem ver isso. E isso mostra o quão revolucionário a nossa geração é. Ou seja, pelo fato de todos terem acesso, fica muito clara a diferença da nova geração que não teve esse processo de adaptação tecnológica e outra que já passou por vários e já sabe como lidar tanto com as situações da vida real
quanto com as situações da vida virtual. Então a gente viu aqui que o mimimi não é chatice e não está mais atrelado a uma sociedade ser melhor ou pior que a outra. Cada uma sociedade teve o seu tempo e seu momento. Saiba respeitar o momento e a situação dos outros.